Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa, a princípio, vai ser a nossa último conteúdo de gramática do ano, do terceiro ano do ensino médio, da nossa disciplina, do IFPE. Então, a gente vai lá para a página 280 do livro didático, quem tem ele aí em PDF ou quem acabou levando para casa, né, para estudar, a partir da página 280, o capítulo 15, ok? Então, para começar, vejam essa frase de um químico francês chamado Antoine Lavoisier. Ele diz assim: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vejam que é um período composto por uma, duas, três orações. Qual que é a diferença entre frase, oração e período? Frase, ela não necessariamente vai ter verbo. Então, por exemplo, oi, tudo bem? É uma frase. A oração, ela precisa de verbo. Ok? Então, oi, como você está? Aí é uma oração. E período é quando a gente tem duas ou mais orações ou frases, tá? Então, nesse caso, a gente tem um período composto por três orações. Vejam que é uma frase que ela tem uma conexão total até o ponto final, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E as três orações, nesse período, elas têm uma relação entre elas. Dá uma olhadinha nessa outra charge. Então a gente tem ali um ratinho encurralado por um gato, e o gato diz assim para ele: lamento, mas esta é a lei da selva. Só que de repente, né? E o ratinho diz: lamento, mas essa é a lei da gravidade. Vejam que nós temos então o quê? No primeiro e no último quadrinho, né? Nós vamos ali ter dois períodos também, compostos por duas orações ou frases, né? Nesse caso. Lamento, mas esta é a lei da selva. Lamento, mas esta é a lei da gravidade. Vejam que as orações elas foram separadas por uma vírgula, e além da vírgula, nós temos ali a preposição mas, ou a conjunção mas, que alguns chamam, né? Então vejam que a vírgula e o mas, eles fazem a ligação entre as orações, especialmente a palavra mas. E tudo se produz uma relação de sentido, né? Então, lamento. Lamento, né? Eu sinto. Mas, então veja que tem uma adversidade criada aqui. Esta é a lei da selva. E tudo completa o período e aquilo que o gato queria dizer ou que o rato queria dizer. Diante disso tudo, a gente vai entrar então na questão das orações coordenadas. Então, as orações coordenadas, elas são o quê? Elas são duas ou mais orações num período só. Existe uma relação de sentido entre estas. Odeio moto. Entre essas orações. Elas são independentes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu disser para vocês, olha, lamento, faz sentido, né? E se eu simplesmente disser a frase assim, mas esta é a lei da selva, também faz sentido. Então as orações elas são independentes. Elas estão apenas ligadas por conectivos, que são chamados de síndetos. Quando essas orações são ligadas por conectivos, elas são chamadas de orações sindéticas. E quando elas não têm síndeto, ou não têm conjunção, como é o caso daquele primeiro exemplo que eu dei, que era separado por vírgula, então elas são chamadas de assindéticas, ok? Então vejam alguns exemplos. Então, primeiro, a gente vai começar com o exemplo de uma oração assindética, ou de um período assindético. Então, nada na natureza se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós temos aqui a oração 1, a oração 2 e a oração 3. Porém, não existe nenhuma conjunção.
Então a gente diz que nesse caso nós temos orações assindéticas, tá? No caso das outras duas, lamento, mas esta é a lei da selva, e lamento, mas esta é a lei da gravidade, nós temos aqui uma conjunção coordenativa, que é o mas, que nos dá a ideia de adversidade. Então a gente vai ter a frase 1 como uma oração coordenada assindética e a 2 a gente vai classificar de oração coordenada sindética adversativa, porque o mas nos dá a ideia de adversidade, ok? Ou seja, o segredo das orações coordenadas é vocês entenderem o significado, a semântica, o sentido das conjunções. Então vejam, as conjunções aditivas, elas vão me dar a ideia de soma, de adição. Então, por exemplo, falei e escrevi. Veja, eu estou somando ações. Nem falei, nem escrevi. Por mais que sou estranho, o nem é uma conjunção aditiva. Não só falei, mas também escrevi. Não só falei, como também escrevi. Então essas são as conjunções aditivas. As adversativas nos dão ideia de adversidade, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, senão, no entanto, né? Então, falei, mas não escrevi. Falei, porém, não escrevi. Todavia, não escrevi. As alternativas é uma das mais fáceis da gente identificar porque ela nos dá a ideia de alternância ou de alternativa. Por exemplo, ou falo ou escrevo. Ora falo, ora escrevo. E vejam que elas são sempre acompanhadas de duas. Estão vendo, ó? Nós temos as explicativas, que dão a ideia de explicação. Então, escrevi porque achei bom. Escrevi pois precisava. Então, essas são as conjunções explicativas. E as conclusivas vão dar a ideia de conclusão. Então, escrevi, por isso, li depois. O professor falou coisas interessantes, portanto, eu escrevi. Penso, logo existo. Então, nos dão ideias de conclusões. Tá? Então, o segredo das orações coordenadas, de novo eu estou falando isso, é vocês entenderem o sentido das conjunções, tá bom? Então, vamos lá. Como são classificadas as orações coordenadas? São apenas 5, então é fácil. Olha para a conjunção e lembra do sentido dela. Então, oração coordenada aditiva são aquelas que nós vamos ter as conjunções aditivas. Por exemplo, e, nem. Não comi o pão, nem bebi o café. Tem uma soma de ações aqui. Então, oração 1, oração coordenada assindética. Oração 2, oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada adversativa. Então, são aquelas que vão usar as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, tal. Foi ao parque, mas não encontrou os amigos. A gente tem uma adversidade aqui. Tem uma contrariedade sendo feita. Então, oração 1, oração coordenada assindética, porque não tem síndeto. 2, oração coordenada sindética adversativa. Terceiro grupo de orações coordenadas, as alternativas, que são aquelas fáceis que eu falei para vocês, né? Que expressam alternância ou exclusão. Então, todas as manhãs ele telefona ou envia e-mails, né? Então, por que a ideia de exclusão? Porque ele telefona ou ele envia e-mails. Veja, ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Se fosse telefona e envia e-mail, seria uma aditiva. Muito bem. Então, oração coordenada sindética, porque não tem síndeto. Oração coordenada sindética adversativa, oração 2. Desculpa, alternativa. Oração coordenada explicativa nos dá a ideia de explicação. Então, vamos usar pois, logo, portanto. Saia cedo, pois chove muito. Aliás, pessoal, que chuva, né? Que chuvarada. Estamos virando sapo, né? Como diz o povo.
Então, oração coordenada assindética, porque não tem o síndeto, e a oração 2 vai ser uma oração coordenada sindética explicativa, porque está explicando. Não tem segredo, ok? O último grupo são as orações coordenadas conclusivas. A ideia é de conclusão. Vejam, estudou muito, logo foi bem na prova. Então eu tenho uma conclusão sendo feita aqui, né? Pode ser Kira. Estudou muito, logo foi bem na prova. Oração coordenada assindética no primeiro e oração coordenada assindética conclusiva, porque eu tenho uma conclusão sendo feita. Então esses são os 5 grupos, ok? De orações coordenadas. Atenção para uma coisa muito importante. Olhe sempre para a frase, leia ela e pense no sentido da conjunção, o sentido que a conjunção está trazendo. Isso é muito importante. Por quê? Vejam aqui. O Garfield diz: a vida é uma festa e o convite do John se perdeu no caminho. Só que vejam que quando ele fala que a vida é uma festa e o convite do John se perdeu no caminho, ele não está tendo uma ideia aqui de adição. Não está somando ações. Mas ele está contrapondo. É como se o Garfield, na verdade, estivesse dizendo o que é aqui. A vida é uma festa, mas o convite do John se perdeu no caminho. Por que mas? Gente, olha a expressão do John. Ele não está nem um pouquinho com uma cara de festa, né? Então, como assim? Uma conjunção ela pode ter outro sentido? Pode. Por exemplo, estudei e não aprendi. Qual que é o óbvio de você estudar? É você aprender. Mas você não aprendeu, né? Então, na verdade, estudei e não aprendi é uma oração coordenada sindética adversativa e não aditiva. Então, o segredo, pessoal, é esse, tá? Leia e pense no sentido das conjunções nas frases, não as conjunções soltas, ok? Aquela tabela que eu dei de início para vocês é para ajudá-los, mas tem que ficar ligado nessa questão, né? Na análise do sentido da conjunção dentro da oração. Tudo bem, pessoal? Então, ó, como exercício eu vou deixar para vocês a página 285 até 290 do livro didático. Vou deixar um PDF com esses exercícios lá no mural do Classroom. Façam. Segunda-feira é o nosso horário de atendimento síncrono. Se vocês tiverem dúvidas, entrem. A partir do My e-mail estou lá. Podem me mandar e-mail, me mandar WhatsApp lá no grupo, que a gente vai tirando as dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos, façam os exercícios, resolvam as atividades avaliativas e até uma próxima. Muita saudade, fiquem com Deus, até mais.